Agora algumas ferramentas, né? Para gerenciamento de tarefa, a abstração máxima, né, do tenho que fazer, estou fazendo e está feito. Então, assim, esse é o Kanban, né? Onde a gente quebra paradas que a gente precisa fazer e tudo que a gente recebe de coisa, em vez de a gente guardar da memória, a gente coloca dentro de uma lista, né? E a gente tem software que simulam essas listas para a gente. Então, a gente coloca dentro, a gente quebra em pedaços pequenos, a gente limita a quantidade de tempo que a gente tem num dia para poder trabalhar. Então, vamos supor que você tem 6 horas para trabalhar num dia, né? E aí você colocou ali na tua lista de fazendo 4 tarefas que demoram em média 2 horas. Se você sabe que você vai fechar o dia e não vai terminar de fazer as paradas, diminui a tua lista para no final do dia você ter o sentimento de completude, né? De você realmente fez o que você se propôs a fazer. E aí, por que você quebra as tarefas em pequenos pedaços, né? Primeiro que as promessas longas, né, aquelas tarefas que não têm um final definido, você nunca termina, então não tem aquela liberação de prazer, não tem celebração. Então isso é um problema, porque o drama dela não é interrompido, não finaliza. E quando você quebra ela em pedaços pequenos, tem momentos de tesão, né, de sensação de missão cumprida. Toda a gratificação instantânea que a gente recebe no smartphone, a gente pode receber aqui também no trabalho, né? A gente pode voltar a sentir prazer em terminar as coisas que a gente precisa. Então, assim, quebrando as colunas, né, do Kanban. A primeira coluna do a fazer, ela vai receber todas as tarefas de um projeto, inclusive tarefas que não são planejadas que a gente vai recebendo no dia a dia. A coluna do fazendo, ela recebe a carga de tarefa de um momento específico, né, um momento produtivo, pode ser uma semana, ou pode ser um dia, ou pode ser um turno, podem ser 4 horas, né? É o horizonte imediato que você está trabalhando, porque ela é uma priorização do bolo infinito de tarefas que você tem para fazer. E o feito é o teu depósito de autoestima positiva, né? Onde você vê quanto que você conseguiu completar diariamente até, ou então sempre que você termina uma priorização do fazendo. E aí, além do Kanban, a gente tem outros métodos, né? Tem tipo o GTD, a arte de realizar, como traduziram, né? Que ele é um Kanban, como a gente mostrou aqui, só que ele tem válvulas, né? Que vão definir o tráfego da informação pelas listas. Então ele é um pouquinho mais complicado do que o Kanban, né? Então, por exemplo, ele determina que tipo de informação. A ideia dele é esvaziar sua cabeça sempre e deixar toda a informação que está circulando dentro de uma lista, né? Então ele determina qual é a natureza da tarefa que está vindo, ele gera diferentes caixas, ele gera diferentes depósitos, ele tem alguns gatilhos para definir quando você vai fazer alguma coisa. E aí cada um escolhe o modelo que é melhor, né? Um outro modelo é o Pomodoro. O Pomodoro surgiu porque tinha um moleque que ele estudava lá nos Estados Unidos, ele tinha um reloginho de tomate, e o tomate ele tinha um timer de 25 minutos, e aí ele dava um tempo de 25 minutos onde ele só fazia o que ele tinha que fazer, depois descansava 5. Dava um timer de 25 minutos onde ele ia lá, trabalhava e depois descansava 5. O Pomodoro, você seleciona um período de 2 horas, e aí por isso que eu gosto dessa parada de você quebrar tarefas em tarefas que tem no máximo de tempo 2 horas para serem feitas. E aí você trabalha 25 minutos, descansa 5 minutos, dá uma alongada e tal. Trabalha 25 e quando você fecha esse período de 2 horas, você descansa meia hora e se alonga e vai andar e vai dar uma alongada assim, né? E você tem vários aplicativos que fazem o Pomodoro também, né, que são interessantes você integrar. Aí aqui algumas ferramentas que ajudam a você criar as listas e separar suas tarefas. Então você tem o Trello, por exemplo, que ele é aquela abstração lá que eu mostrei do Kanban, só que aí vai viver no celular e no desktop, no site, é gratuito o Trello. Você tem o Asana, que também é parecido, assim, né? Todos eles são muito parecidos, mas o Trello ele é mais visual, o Asana ele é um pouquinho mais sofisticado, né? É mais profissional, né? Na forma como as paradas aparecem. Então a pessoa ela vai achar a lista que funciona para ela. Você tem o Coggle também, que faz mapa mental, e também dá para você guardar tarefa, guardar checklist nas coisas também. Você tem o IFTTT, que é um automatizador. Então, por exemplo, você pode botar os softwares para conversar, né? Então, sempre que você recebe um e-mail com uma foto, por exemplo, e você lê o e-mail,
você pode criar um automatizador que sempre que você recebeu a foto, salva direto no teu Dropbox, né? O Dropbox é um HD na nuvem. Então, você consegue automatizar as tarefas burras através do Zapier, através do IFTTT, porque ele cria gatilhos de interação para fazer os aplicativos que você usa conversarem, né? Dessa forma, trabalho que era repetitivo mecânico, que estava ocupando as horas de uma pessoa, são feitos por um robô e essa pessoa ganhou horas para ser criativa, né? Para resolver problema, que é o que a gente precisa, né? Gente não é para trabalhar que nem robô, gente é para ser criativa. Aqui tem o Slack. O Slack ele também se integra com ferramentas. Então, por exemplo, no Slack você consegue mandar um cartão para dentro do Trello, por exemplo, de uma conversa que você teve dentro do aplicativo. Então a galera está conversando lá no canal do Slack e aí, em vez de alguém ter que fazer uma síntese do que conversou, cara, 2 botões, aquilo ali já apareceu no cartão do Trello e já virou o briefing que vai orientar a tarefa do trabalho de alguém, entendeu? Então os softwares conversam, né? O que acontece em um responde em tempo real para o outro. O Slack também tem a possibilidade de você colocar robôs ali dentro e você tem, por exemplo, o Howdy. O Howdy é um robô que pergunta para a galera todo dia o que a galera vai fazer e depois joga um resumo num canal específico. Dessa forma, você não precisa ter ninguém com a tarefa de ficar perguntando o que cada um vai fazer. Você automatiza essa tarefa para um robô, né? Aí você tem um sistema de acompanhamento transparente e automático. E agora algumas dicas de controle do tempo, né? Estamos chegando aí no final já. Priorização, né? Então essa aqui é aquela famosa matriz de Eisenhower. Então o que a gente quer realmente fazer é o trabalho que foi planejado. Então a gente tem lá o nosso Kanbanzinho, coisas a fazer, o fazendo, né? Que é o que eu quero terminar no dia de hoje. E aí eu sei que eu tenho 6 horas para trabalhar. Então eu botei no máximo 5 horas de trabalho aqui no que eu vou fazer no dia de hoje. Porque eu sei que vai ter interrupção, eu sei que eu vou ter que cuidar de algum incêndio, de alguma coisa acontecendo. Então eu sempre planejo para ter uma gordurinha, tá ligado? Para eu poder queimar no meu planejamento diário. Agora, se o meu planejamento diário começa a desandar, aí ferrou tudo. Porque o que vale a pena fazer é o que é planejado. Trabalha porque é planejado, abre tempo de gordura para poder remediar crise. O que é distração, ignora, não é importante. Aí vem as dicas de autonomia que eu botei lá, né? Minimizar os ataques que a gente sofre de notificação de social media. Interrupção a gente tenta ignorar na medida do possível e crise a gente apaga o fogo, né? Sabendo que a gente planejou para ter uma gordura para poder fazer isso. Outra dica também é a gente trabalhar com indicadores de energia. Então, em vez da gente entender que a gente tem 6 horas de tempo para trabalhar por dia, na verdade a gente tem uma quantidade finita de energia, né? Então, a gente nunca vai deixar o que é mais difícil e que consome mais energia para o final do dia, porque a gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente deixa as coisas mais complexas e mais sugadoras de energia primeiro, né? É bom que ajuda a lidar com desconforto e diminui a procrastinação também, né? Toma as rédeas do teu cérebro de volta. Uma outra parada é o fator VDM, né? Que é você sempre planejar o fator VDM, o fator vai dar merda. É você planejar uma gordura para o que você está fazendo. Então assim, tem uma entrega que você precisa, se planeja para entregar entre 2 dias ou 1 semana antes do prazo, porque aí você tem um buffer para poder remediar alguma coisa que aconteceu. Para tarefas que você nunca fez, dobra o tempo de que você acha que é necessário para poder realizar a tarefa, porque se acontecer algum imprevisto, você tem o dobro, tá ligado, do tempo para você tentar remediar. E tarefas repetitivas aumenta 20% do tempo que você acha que tem que fazer. Isso é bom na hora de você fazer um Kanbanzinho ali, né, de botar o fazendo e o fazer, porque a gente limita o fazendo, né, pela quantidade de tempo que a gente tem disponível para trabalhar no dia. As tarefas a gente vai atribuir uma carga de tempo para cada uma delas, e quando a gente coloca gordura, tem mais chance da gente chegar no final do dia e conseguir fazer o que a gente precisa fazer e ainda ter tempo para poder remediar a interrupção. Outra parada é usar sistema de lembrete, né, para a máquina lembrar para você. Então, quando você coloca tudo no Trello, você não precisa ficar puxando da memória as coisas que você tem que fazer. Quando você tem um lugar para poder anotar as tarefas que vêm por vários canais diferentes, até uma assistente pessoal, né, um robozinho tipo do inteligência artificial do celular, ajuda nesse tipo de coisa. E planejamentos de agenda, né, a gente tem a cereja do bolo, que é
você ter um tempo dividido para execução, planejamento e para reflexão, né? Então é o que a galera chama de regra de ouro, né? Que tem lá no Google. Então 10% das horas das pessoas são feitas para espaço livre, onde você está refletindo sobre o que você faz, para você poder se organizar no mundo. 20% é hora para planejamento, para poder cuidar das suas listas, cuidar do seu calendário, cuidar das suas entregas, entender quando você está planejando as coisas, o que precisa de acompanhamento e tal. E 70% do tempo é para trabalho focado, para trabalho sem interrupção, né? E aí o check-in, né, o check-out, né, o horário que você abre o dia e o horário que você fecha o dia, né, quando você abre o ritual e quando você fecha o ritual, para você poder se libertar daquele personagem produtivo e para você poder viver a vida separada do trabalho, né, depois. Então você ter o momento que você abriu o dia para trabalhar, ter o teu ritual de conferir, né, conferir a agenda, mandar as coisas do a fazer para o fazendo, começar a fazer o trabalho e no final do dia ver o que você completou, ver o que ficou para amanhã, ver o que você recebeu de tarefa para você fechar o dia de trabalho e poder cuidar do tempo para ser feliz e para ter relações afetivas, cuidar da saúde mental e brincar e ser um ser humano completo e não uma máquina, né? Que é importante, né? Porque senão saúde mental não aguenta. E agora alguns processos, né? Nessa pesquisa da Nobel, a galera viu que boa parte das ferramentas de trabalho que a galera estava tentando adotar não estavam funcionando, né? E aí eles perceberam que muito mais importante do que você mandar todo mundo usar o Trello é você criar uma estrutura de processo que funcione para essa organização. E eles criaram o Team Tempo, né? Que são ciclos de reuniões que funcionam dentro de uma organização que ajudam a fazer o trabalho fluir melhor, né? Então, por exemplo, dentro de uma semana eles têm uma reunião de planejamento único na segunda e uma reunião de avaliação da semana na sexta, né? Então, segunda a equipe definiu o que vai fazer e sexta a galera avaliou o que precisava fazer. E todos os dias a galera fala, né, de forma assíncrona, né, sem precisar de uma reunião presencial, o que vai fazer no dia e o que fez no final do dia, né? Então aí você tem as unidades mínimas de controle. Todo mundo sabe o que está acontecendo no dia e o que vai para o dia seguinte. E a equipe, em geral, sabe como começou a semana e como a semana fechou. Eles também recomendam um modelo de reunião em pé, né? O nome é reunião em pé porque é justamente para a reunião não demorar muito tempo. Então, são reuniões de 15 minutos, onde as pessoas falam o que fizeram ontem, o que vão fazer hoje e estão precisando de alguma ajuda. São reuniões curtas, para você diminuir o nível de assimetria de informação na equipe, né? Todo mundo saber o que todo mundo está fazendo. E aí eles têm algumas regras de reuniões, né? Máximo de 10 pessoas, só convida quem é necessário para participar da tomada de decisão. Ter sempre alguém para fazer a colheita das coisas que são criadas, né, dentro da reunião. E você ter sessões para updates pessoais, né? Para as pessoas poderem relatar o que está acontecendo com elas. E aí eles colocam até um modelinho, né? Que é reunião de planejamento de segunda, não mais do que 50 minutos. A galera lista as tarefas do que vai ser feito na semana. A galera faz uma rodada, né, de pessoal sobre o que está fazendo. Todo mundo monta um calendário conjunto da semana e vê quando alguém não está disponível e tal. E a galera relata as necessidades, né? Aí na sexta-feira a galera vê o que foi feito, revisa as métricas e vê o que teve, né, de bloqueio e o que foi realizado. Quando vai abrir um projeto novo é muito parecido, a galera define em conjunto o que é sucesso, define os objetivos e as tarefas e lista quais são os riscos, né, como esse projeto, o que vai acontecer se der errado. E a mesma coisa para poder fechar. E aqui é uma lista de macroprocessos, né, que eu acho que são os tipos de processos que precisam acontecer numa organização com um tamanho relevante assim, para o trabalho não desandar. Momento de planejamento, momento de acompanhamento e momento de tomada de decisão. E aí ele está segmentado por várias velocidades diferentes, né, e formas de poder fazer isso. Então fica para vocês estudarem depois, né, e verem se tem alguma coisa que vocês queiram adotar. Uma solução radical que a galera está tendo agora é de descentralizar o trabalho. Então, por exemplo, a gente tem que construir esse projeto. Em vez da empresa fazer com que os recursos internos,
cria uma competição onde você premia a galera que sai com a solução da parada, né? Você conta com os recursos da comunidade. Ou você cria uma organização descentralizada e você põe a galera, a comunidade, para mandar propostas do trabalho que precisa ser feito, né? Para decisões assíncronas. Então, a galera precisa decidir sobre paradinhas pequenas, tipo ter consenso sobre data, sobre reuniões assim. Pode usar o Doodle, por exemplo, que ele é um modelinho fácil para a galera conseguir organizar data de reunião, consenso sobre datas e tal. O Lumio também, que é uma interface de votação muito interessante. O Alchemy, né, se quer fazer uma interface de votação onde a empresa junta grana e deixa as pessoas usarem a grana como elas quiserem através do sistema de votação. Também é outra ferramenta que funciona assim. Para conferência é interessante usar o Zoom ou o Appearing, né, para você botar várias pessoas para trabalhar remoto em videochamada. E é isso. Porque tem outros cursos daqui a pouco. Fechou.